Bom, pessoal, vamos continuar aqui, tá, no livro. Depois eu vou passar o resuminho para vocês. É bem pequenininho o resumo, tá? É bem resumo mesmo. Bom, depois ali na página 9, a outra característica para a gente intitular um indivíduo vivo é a reprodução, né? Então, a reprodução, ela é o processo, né, de perpetuação da espécie. Uma espécie, ela só é considerada uma espécie quando ela consegue se reproduzir, tá? E aí entra tanto os indivíduos pluricelulares quanto os indivíduos unicelulares, tá? Então, os indivíduos unicelulares, eles também têm que ter essa habilidade, vamos dizer assim, de reprodução. Bom, aí nós temos a divisão de reprodução. Nós temos a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Lembrem que em biologias, quando tem o A, quer dizer não, tá? Então, anucleado é sem núcleo, assexuado é sem gametas. Então, vamos lá. A reprodução sexuada, ela é uma fecundação que ela necessita de gametas, tá? Então, óvulo e espermatozoide, num exemplo mais simples, tá? Então, nós temos material genético da mãe, material genético do pai, que se misturam para se transformar num novo indivíduo. Aqui, na reprodução sexuada, a principal característica é a presença de gametas, ok? A reprodução sexuada, ela pode ou não ter a cópula, tá? Seria, então, a introdução do órgão genital do macho na fêmea. Ela não necessariamente precisa ser assim. Ele tem que ter a relação, a mistura dos gametas, tá? Por exemplo, os peixes, a reprodução, a interação dos gametas é feita na água, tá? A reprodução assexuada, então, ela é a formação de um clone da mãe, ok? Então, geralmente acontece com a divisão celular. Então, os indivíduos unicelulares, eles têm essa divisão celular, tá? É como se a gente fizesse um xerox de uma folha, né? A gente teria duas folhas idênticas. A reprodução sexuada é assim. A reprodução sexuada, a gente vai ter interação de gametas e a alteração genética, né? A gente vai ter a mistura dos genes. Na reprodução assexuada é o clone perfeito da mãe, tá? Ali embaixo para nós tem uma representação de uma hidra, tá? Bom, para mostrar o quê? Que alguns indivíduos, tanto animais quanto vegetais, eles podem alternar a reprodução sexuada com a reprodução assexuada, tá? Então, ali, ó, tá mostrando para nós o testículo e o ovário da hidra, mostrando que ela pode ter essa interação, essa mistura de genes. E do outro lado tá mostrando para nós um broto, tá? Que nem os brotinhos que tem nas plantinhas, tá? Aí quem a mãe tem planta em casa, que geralmente tem as mudinhas, é o brotinho, tá?
Então, seria uma reprodução, né, uma divisão celular que formaria um indivíduo idêntico àquele ali que está se reproduzindo, tá? Então, lembrem disso, a maior diferenciação entre a reprodução sexuada e a assexuada é sexuada, interação de gametas, maior diferenciação genética, tá? Assexuada, sem gametas, o A é do sem, cópia idêntica da mãe, ok? Geralmente acontece com indivíduos unicelulares. Indivíduos pluricelulares podem fazer a reprodução assexuada? Sim, o exemplo ali, o brotamento, tá? Que é uma cópia idêntica da hidra grande, ok? Bom, depois a gente vai ali para a página 10, que fala para nós sobre a hereditariedade, que é, então, né, essa mistura das características, que a gente já vem conversou bastante lá no período de nivelamento, né, que a hereditariedade são essas mudanças, não vou falar mutação ainda, essas mudanças nas características, né, essa interação entre DNAs diferentes formando um terceiro, vamos dizer assim, né? Fêmea e macho se juntam e formam um terceiro, que é o filhote. Então, a hereditariedade são essas características que a gente recebe dos nossos progenitores, né? Dos nossos pais, no caso. Outra forma de ter mudança nas características são as mutações, né, que são alterações lá no DNA. Geralmente, essas mutações são negativas, né? Mas algumas vezes elas podem ser proveitosas para a população e ser um benefício lá na relação da seleção natural, que a gente conversou bastante, né? Bom, depois disso, nós temos o desenvolvimento dos seres vivos, tá? Então, o desenvolvimento dos seres vivos é aquele que a gente está acostumado. Nascer, crescer, se desenvolver, se reproduzir e morrer, tá? Esse é o desenvolvimento, né? Então, tem o bebê, tem o jovem, tem o adulto, que se reproduz, tem o idoso, o velho, e depois morre, tá? Então, essa é a fase do desenvolvimento. Então, um indivíduo vivo, ele vai ter um desenvolvimento, tá? Dependendo da espécie, entre o filhote e o adulto vai ter uma grande diferenciação. Por exemplo, o sapo, né? Que a gente tem lá o girino e ele se modifica completamente para se transformar no adulto. Mas todos têm essa sequência, tá? De desenvolvimento, essa sequência de misturas. Então, a gente começa lá pela mistura do óvulo espermatozoide, formação do zigoto, e aí a formação do indivíduo e todo o ciclo de vida dele. Com relação ao crescimento do corpo, olha ali, ó, lá embaixo diz para vocês no livro de vocês, lá pertinho do pezinho de feijão, que o crescimento do corpo de um ser vivo ele pode acontecer de duas formas. Aumento no volume das células, tá? No momento que a gente está crescendo. E aumento no volume, no número de células, tá? Então, o volume, ela tá assim, ela expande ou não. Um exemplo de célula que faz isso são as células de gordura, tá? Elas podem tanto estar vazias quanto elas encherem de gordura e aumentar o seu volume, o seu tamanho em si. Aumento no número de células. Tenho 2 células, aumentou para 4. Aí, no momento que o óvulo e o espermatozoide se comunicam, já tem um aumento do número de células, tá? Para formar um indivíduo. Ok?
Bom, depois vamos ali para outra página, que é a página 11, que fala sobre a resposta a estímulos. Todos os seres vivos têm esta resposta a estímulo como forma de se proteger, de sobrevivência, tá? O exemplo ali deles, do livro de vocês, é o mais simples que tem, que é a parte de dilatar a pupila, tá? Então, a nossa pupila, ela dilata e diminui dependendo da quantidade de luminosidade que a gente tá. Então, agora aqui, ó, eu estou num lugar claro, a minha pupila, ela tá do tamanho normal. Se de uma hora para outra falta luz, a luz lá de fora some, a minha pupila vai devagar, né, dilatando para entrar mais luminosidade para eu conseguir enxergar. Por isso que quando a gente está num lugar à noite com a luz ligada, falta luz, a primeira coisa a gente não enxerga nada, né? Depois de um tempo a gente não consegue começar a enxergar algumas coisinhas. É por causa disso que a nossa pupila ela vai dilatando para essa entrada de luz, para a gente conseguir enxergar. Um exemplo que eu acho maravilhoso, quem tem gato consegue ver isso perfeitamente bem. Que de uma hora para outra eles estão com a pupila bem fininha e daqui a pouco eles já estão com a pupila bem dilatadora. Principalmente quando eles querem atacar. Por quê? Quando eles vão atacar, eles precisam de toda a visibilidade do ambiente. Então, eles dilatam a pupila para enxergar bem e conseguir fazer a caça perfeita, tá? Então, a gente tem vários estímulos. O estímulo da nossa pele, de saber a temperatura, se tá frio ou se tá calor, pra gente se proteger, tá? É uma forma de sobrevivência. O instinto de saber se tem alguma coisa perto da gente, né? Percepção, tanto auditiva quanto da própria pele, de saber se tem alguém próximo, se é perigoso, se a gente vai precisar fugir. Então, todas essas percepções são respostas a estímulos que acontecem para a gente tentar se proteger de algum predador que pode vir. Tem uma plantinha que ela tem as folhinhas abertas e quando a gente toca ela fecha. Vocês já viram? É dorme, não é? Pois é, eu não me lembro qual é o nome dela, porque eu sei que tem uma que fecha com determinada luminosidade. Essa é uma que ela não tem aqui no livro de vocês. Ela tem a folhinha compridinha assim e várias, como se fossem moedinhas assim. E ela é abertinha. Tu toca nela, ela fecha. Essa estrutura é para se defender, né? Pensando assim, vai vir um inseto me comer, né? Se alimentar de mim, antes que eu não consiga fazer a minha fotossíntese, vou fechar, vou derrubar ele lá no chão e ele não vai se alimentar, tá? É uma forma de estímulo. Aqui para vocês também tem a planta carnívora, né? Que como é que ela recebe? Com a pressão, né? Com o peso do inseto quando entra nela, que ela consegue fechar e se alimentar. Então, a gente tem aí, ó, vários tipos de reações a estímulos que a gente pode ver no nosso dia a dia, tá? Que são usados para nossa proteção. Todos os indivíduos têm, todos os seres vivos têm. Até as plantas têm, tá? Ali, ó, faz sentido? Depois vocês leiam quando forem sentar para ler o conteúdo, que fala ali para nós sobre os vírus, tá? Que a gente estava conversando que eles são acelulares e que eles precisam de uma célula para se reproduzir. Depois vamos para cá, ó, página 12 e 13. Podem abrir, fazer assim, deixar abertinho assim, grande,
no livro de vocês. Aqui, a gente já estipulou quem são os seres vivos, com aquelas características. E aqui é um sistema de 3 domínios, tá? Bom, esse sistema de 3 domínios, ele foi descoberto, né? Foi inventado, vamos dizer, proposto em 1990, né? Tem ali o nomezinho dele, o Carl Rose, não sei como é que se pronuncia, que ele fez essa distribuição de domínios, como é que eu vou dizer para vocês? É uma estrutura bem geralzona, tá? Quando a gente for ver depois, a gente tem uma divisão dos indivíduos em espécie, classe, filo, reino. Isso aqui é antes do reino, né? O reino a gente tem o animal e o vegetal. Aqui é antes disso. Antes de chegar no reino, a gente tem essa divisão. Então é uma divisão bem geralzona de tudo, de todos os seres vivos do planeta, tá? Como é que eles fizeram essa divisão? A partir das características morfológicas. Então, a morfologia, né? A estrutura da célula do corpo, as estruturas bioquímicas, né? Então, o que tinha em maior quantidade, o que era mais necessário, características genéticas. Então, tudo isso foi fazendo essa divisão. Então, a gente tem 3 grandes domínios: a bactéria, a arqueia e a eucária, tá? Então, ali, ó, olhem ali os desenhos. A bactéria, então, são indivíduos procariontes, ó, cromossomo circular, unicelular, formados por apenas uma célula. Organelas, só tem o ribossomo dentro da célula, que a gente vai ver depois. Tem parede celular e tem flagelo. E aí, dentro da bactéria, a gente tem aquelas divisões ali, tá? Depois, arqueia, também procarionte, cromossomo circular, que é o DNA, unicelular, apenas ribossomos, parede celular, flagelo e habitam ambientes inóspitos. Então, aqui a gente tem bactéria que vai estar em qualquer ambiente. E aqui a arqueia, que é um grupo, vamos dizer assim, específico, que vão pegar só ambientes inóspitos. Ambientes, assim, muito horríveis, que a gente acha que ninguém vai existir, tem as arqueias, tá? E depois a gente tem o eucária, que aí são todos os seres, tá? Que entrariam no reino vegetal e animal. Então, são os eucariontes, cromossomo em fita, tanto unicelular quanto pluricelular, apresentam uma grande quantidade de organelas nas suas células, tem parede celular, né? Pode ter em alguns não, podem apresentar flagelos. Então, aí é uma característica, ó, bem mais ampla, com estruturas bem mais evoluídas, tá? Não se preocupem que a gente vai ver isso daqui depois mais profundamente. Mas é só para a gente ter essa noção, tá? Da divisão dos grupos. Essa apresentação aqui, com relação ao parentesco, por exemplo, que a gente vê aqui na arqueia, ó. Na eucária, ó, que tem essa divisão, ó, como se tivesse um ancestral comum e eles se dividindo, que a gente viu lá na revisão sobre evolução, a gente chama de árvore filogenética ou cladograma, tá? Então, a gente consegue ver o grau de parentesco dos indivíduos pela proximidade, então, deles nessa disposição aqui da árvore, ok? Então, aqui, ó, por exemplo, teve um ancestral comum que veio para cá,
com o indivíduo que se bifurcou, né? E todas essas junções foram modificações que aconteceram, ok? Bom, vamos ali para a página 14. Os níveis de organização, tá? Então, os níveis de organização de um indivíduo, ele vai da parte mais simples para a parte mais complexa dos seres vivos. Então, a gente começa por baixo ali naquele desenho, tá? Para quem não tem livro, ó. A gente começa por baixo no desenho e vai subindo. Então, a estrutura mais simplesinha, a menor estrutura que a gente tem no indivíduo é o átomo. Do átomo, a gente tem a formação das moléculas. Na formação da união das moléculas, a gente tem as organelas. Várias organelas juntas, a gente tem a formação de uma célula. Várias células juntas, organização de um tecido. Tecidos juntos, formação de um órgão. Órgãos juntos, a gente tem a formação de um sistema, né, que seriam vários órgãos com a mesma função. Ali para vocês está o exemplo do esqueleto, né, mas, por exemplo, o sistema digestório, estaria todos os órgãos que fazem parte do nosso sistema digestório. Vários sistemas juntos, nós temos um organismo, que é o indivíduo. Vários organismos, vários indivíduos, como nós aqui, nós temos uma população, tá? Várias populações de espécies diferentes vivendo juntas em uma região é uma comunidade. Então, nós aqui, nosso cachorro, nosso gato, tudo que tem dentro do ciclo de convivência, os passarinhos que estão na rua, é uma comunidade. E estas comunidades vivendo juntas, todas elas, nós temos um ecossistema, tá? Então, um ecossistema é uma região onde a gente tem vários seres vivos vivendo juntos e junto com eles fatores abióticos. O que são fatores abióticos? Fatores não vivos. Luz, água, vento, tudo isso, tá? Que vão interferir na relação entre os indivíduos. Esses ecossistemas todos juntos em um lugar, vamos dizer assim, a gente tem a biosfera, que é o nosso planeta, tá? Então, a gente tem esse processo de evolução, desde o mais simplesinho até o mais complexo. Estão entendendo? Eu vejo às vezes que tem alguns mexendo no celular, não estão prestando atenção. Tô sim, professora. Depois dizem que não Prestando atenção. entendem. Bom, aqui na página 15, só está falando para nós sobre as áreas da biologia, tá? Então, a gente tem várias áreas da biologia. Não vou perder muito tempo de vocês aqui, tá? Dependendo do que a área estuda, ela vai ter um nome específico, tá? Então, ele está falando para nós, ó, a bioquímica, por exemplo, ela vai estudar todas essas reações do metabolismo do nosso corpo. A biologia celular vai estudar as células, como o próprio nome já diz, tá? Então, nós temos vários ramos da biologia com a sua especificidade, né? Ó, paleontologia, que estuda os fósseis, tá? Botânica, que vai estudar as plantas. Então, a gente tem ali essa divisão para um aprofundamento de determinada coisa, tá? Bom, peguem o caderno de vocês, eu vou passar o resuminho, não é grande, não se preocupem. É claro que no meu quadro enorme e maravilhoso a gente vai demorar um tempinho, né? Eu vou desligar aqui a câmera rapidinho só para pegar o quadro e fechar a janela, mas estou aqui, tá bem?
quem está no celular, vou dizer, libera a rotação do celular para conseguir enxergar todo o quadro, que fica mais fácil, tá? Sora, até eu que tenho livro tenho que copiar? Sim, meu amor, até tu que tem livro tem que copiar, tá? Antes que me perguntem, já respondo. Ok? Sora, mas eu marquei meu livro. Não me importa, tem que marcar o livro também. Tem que ler o livro também, que a gente não leu, tá? Isso aqui é para ajudar vocês a se encontrarem no livro. E para quem não tem livro, para ir dando uma ajudadinha, tá? Ah, eu posso estudar para a prova só pelo resumo? Bom, aí se tá achando que pode, mas se por acaso depois tiver uma questão que não estava aqui no resumo, tá? É para orientar vocês no que é mais importante. Bom, vamos colocar o títulozinho do livro de vocês, que é o Estudo da Vida. Deixa eu ver se tem algum outro antes. Antes não, depois, né? Definição de vida. Acho que estudo de vida. Tá. Vocês enxergam essa cor? Sim. Sim? Sim. Se a gente tivesse... O Henrique não enxerga. Não enxerga? O Henrique ali no chat. É também embaçado, mas vai de enxergar. Pessoal, deve ser internet, então. Todo mundo tá enxergando o quadro embaçado? Eu tô Deu, melhorou. Tá embaçado pra mim. Bom, Pra mim tá normal, eu consigo enxergar normal. tá. Se a gente tivesse com um quadro grande, eu ia fazer um tipo de um esquema com setas e coisa e tal. Como a gente tá nesse quadro pequenininho, eu vou fazendo meio que numa sequenciazinha de conteúdo, tá? Então vai ter vários subtítulos pra gente ir se organizando, tá? Bom, então a primeira coisa, que é a mais simples, é o que é biologia. Tá? Então, aquilo que a gente falou, a ciência que estuda os seres vivos. Ponto. Aí vamos para outro subtítulo, que foi o que a gente viu agora por último, tá? Que eu acho importante a gente saber no começo, na realidade, tá?
os níveis de organização biológica. Aqui eu até tirei o átomo, tá? Oi. Nível de organização biológica é o subtítulo, e aí molécula vai tipo, É falar o, o que início, vai ser. é o início do nível, ó. Molécula, organela. Lembrem que antes de molécula tem átomo, tá? Célula. Tecido. Órgão. Sistema. Organismo. População. Comunidade. Não vai caber todos. Ecossistema. E faltou a biosfera. Vou fazer a setinha aqui, que aí depois eu coloco a biosfera lá em cima. Já copiei. Ok. Também já copiei. Qual é o penúltimo, Sora? Comunidade. A parte de cima eu já posso apagar, né? Onde fala do... Pode. Pode. A biosfera que faltou. Aí a gente tem um outro subtítulo que são seres vivos e suas características. Estão enxergando verde? Não? Tá. Achei que ia ficar muito claro.
Deixa eu ver se o outro verde aqui vai dar. Esse vocês enxergam? Não também. Não também. Flor, acho que fica melhor se for tudo preto. Que dá da gente ver melhor. Verdade. O preto vocês enxergam melhor? Tá, então eu vou escrever com preto e vou tentar botar uma corzinha embaixo para vocês saberem o que é subtítulo, o que é essas outras coisas. Acho que é uma cor melhor, além de preto, é o rosa, pra enxergar também. O rosa também ficou bom? Tá, Sim. então tá. O azul, para vocês, é ruim, é bom? Ah, o azul também. Tá, O azul também é bom. O azul é bom também. ok. Posso apagar aqui embaixo? Pode? Sim. Ó, então a gente vai falar das características de um ser vivo. Tá? Então, o que os seres vivos têm? Ui, essa aqui tá ruim. Então, os seres vivos têm uma composição química, que são substâncias inorgânicas, vou abreviar para caber, tá? Substâncias orgânicas. Aí a gente tem carbono, nitrogênio, oxigênio, e hidrogênio.
Cara, hidrogênio é o último. Hidrogênio, isso. Posso apagar? Alguém tá copiando? Por mim, pode. Posso? Pode apagar. Ó, vou apagar. Pode, Sora. Já copiei. Bom, aí a gente vai continuar nos seres vivos em próximos subtítulos deles, tá? O hidrogênio era o último das substâncias inorgânicas. Hidrogênio, isso. Bom, aí depois da composição química, nós temos a unidade básica celular, né? Unidade básica, que é a célula. Aí a célula, a gente vai ter várias divisões. Como que? A primeira é quanto à estrutura, tá? Então, a estrutura da célula. Ela pode ser procarionte, procarionte, que é sem envoltório nuclear, eucarionte, com envoltório nuclear. Depois da estrutura da célula, nós temos o número. Que aí a gente tem
unicelular, que é uma célula. Pluricelular, que são várias células. E aí tem uma característica que eu não falei para vocês, que forma diferentes tecidos. Então, pluricelular tem várias células e essas células formam tecidos diferenciados, tá? Porque a gente tem uma outra coisa. Posso apagar aqui em cima onde diz unidade básica célula? Pode. Que aqui eu vou colocar o outro que a gente não falou lá no livro, que é multicelular. Bom, o multicelular, ele vai ter várias células. Oi? O pluricelular são várias células e aí forma diferentes tecidos. É do pluricelular. Ah, tá. Tá? Ó, o multicelular, eu vou ter várias células. Opa, células. Mas eu não vou ter tecidos verdadeiros. Eu não vou ter essa diferenciação na função dos tecidos no multicelular. Posso apagar do estrutura para baixo? Sim. Sim. Sim, pode. Ok, qualquer coisa gritem. Sora. Diga. O Henrique falou que não, ali Tá. no chat. Obrigada. Chat é complicado eu ver porque aí escrevendo no quadro e... O Henrique falou que já pode apagar. Obrigada. Então vou apagar. Gritem de novo se alguém mais disser não, professora, tá? Tá certo. Bom, depois das Professora. células... Oi. Desculpa te interromper. É que tem várias células sem o quê? Tecidos verdadeiros. Ah, tá.
Depois a gente tem a reprodução. Toma setinha. Vou botar aqui de rosa, tá? Que aí a gente tem... Ui, essa aqui não escreve mais. Assexuada. Que são clones. E a reprodução é sem gametas. Com gametas indivíduos geneticamente diferentes dos pais. Por que está escrito depois de assexuado? A primeira palavra. Clones. Posso apagar aqui o multicelular? Sim. Por mim, pode. Isso aqui que eu vou escrever aqui, ó, é continuação do sexuada, tá? Porque a reprodução sexuada, ela garante a variabilidade genética. E isso tem relação com a evolução. Vou botar aqui, tá? Evolução. Garante a sobrevivência da espécie. Faltou só a reação a estímulos e o metabolismo que a gente copia na próxima aula, tá? Beleza. Aí, quem for terminando de copiar, pode ir saindo para ir entrando lá na aula do próximo professor, tá? Acabei já, tchau. Tchau. Tchau, Sora. Tchau, Até a próxima gente. aula. Até a segunda-feira que vem. Boa semana para vocês, viu? Tchau, Sora. Tchau.
Tchau, Sora. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Até segunda.